Já conhece a ação BBB? Boa, barata e bonita. Vou falar para vocês 3 ações para iniciantes hoje. Então se você é um bro raiz aqui, chapa quente, já solta o like. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tem um botãozinho aqui embaixo e um sininho também, que você clica lá e vai receber todas as notificações quando eu postar um vídeo aqui topzera no canal. E galera, a primeira empresa vai ser Energias do Brasil. E se você me segue no Instagram, você já deve ter escutado eu falar várias vezes e comentar várias vezes sobre a empresa. E ela basicamente é uma holding que atua no setor elétrico. Ela trabalha em quase todos os setores: geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica. A EDP Energias do Brasil, ela é controlada pela EDP Energias de Portugal, beleza? Então a do Brasil ela é só uma subsidiária da empresa portuguesa, que é uma das principais operadoras europeias do setor energético. E no setor de geração de energia, ela controla as operações de empreendimentos de fonte convencional, usinas elétricas e também termoelétricas, e em 6 estados do país, por exemplo, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Pará, Amapá e Espírito Santo. E ela detém aí mais ou menos 2,9 gigawatts de capacidade instalada, hein? É gigawatt pra caramba, velho. E no segmento de distribuição, ela atua majoritariamente em 2 estados grandes, que é o de São Paulo e o do Espírito Santo. Então se você é de Sampa ou do Espírito Santo, já deve ter visto aí algum carrinho da EDP por aí comendo na sua cidade. E basicamente, quando a gente olha nos fatores fundamentalistas, que é o que a gente vai trazer agora para vocês, vou trazer alguns números aqui para vocês ficarem de olho. O primeiro indicador que a gente vai ver é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, ou P dividido VPA. E o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, ele está em 93. Agora, o que o valor patrimonial por ação é? Então, você pega todo o patrimônio da empresa em valor e aí divide pela quantidade de ações. E depois você vai pegar o preço e dividir as duas. E aí você vai ter 0,93 no caso da Energias do Brasil. Então se ela estiver em 1, significa que você está 1 para 1. Se ela está abaixo de 1, significa que provavelmente a empresa está a desconto. Você está comprando R$1 de valor patrimonial da empresa por 93 centavos. É isso que está significando. Então você tem aí esse premium dela de 0,07. Então você está pagando mais barato para ela, para comprar um valor patrimonial da Energias do Brasil. Já trazendo então para as margens, temos então os ROIs, beleza? Return on Equity, beleza? Então retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, temos aí 18,92%, já foi muito pior, porque a empresa estava fazendo muita aquisição, estava fazendo muito investimento. E nessa época, quando eu já falava que eu gostava muito da empresa, muita gente usava o argumento do ROI, e eu falava, deixa de ser tonto, a empresa está em expansão, ela está fazendo muita aquisição, e aí afeta diretamente o ROI dela, afeta o lucro líquido da empresa. Só que no longo prazo, ela tende a começar a receber grana desses investimentos que ela fez, então alavancando pra caramba o ROI. Hoje estamos aí com 18,98%, 92%, desculpa, quase 19%. E aí eu também expliquei em detalhes o que é ROI em um vídeo que eu vou deixar o card para vocês aqui, é de quanto rendeu R$10 mil em dividendos em 4 ações, em 4 bancos aí, foi Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Então eu fiz o cálculo tudo bonitinho, lá eu explico o que é ROI e tudo mais, então assiste o vídeo lá depois desse vídeo aqui. E o ROI médio da Energias do Brasil foi de 15,25%, então considerando que ela estava alguns anos atrás, menos de 15%, ela já teve 12, 13% de ROI, a gente está falando de 6, 7% de diferença. É muita coisa. Então, basicamente, o que está dizendo pra gente hoje é que a cada R$100 de patrimônio, ela está gerando R$18,92 de retorno de volta para a empresa. A margem líquida dela está em 12,44%, com média de 10,87%. E a margem líquida, ela nada mais nada menos que é a porcentagem do lucro líquido obtido pela empresa em relação à receita total. E para encontrar o lucro líquido, você só faz um simples cálculo, que é pegar o lucro líquido, dividir pela receita total e multiplicar por 100, você vai ter ali o númerozinho mágico. O indicador fundamentalista preço-lucro, ou PE, Price Earnings também, para quem gosta de inglês aí, ele está em 4,93 e a média da empresa é de 7,27, ou seja, ela está 2 anos e 30 mais ou menos barata do que estava antigamente. O que isso significa? Ela está com um PL de 4,93 ou 5, significa que ela mantendo todos os números como está hoje, sem aumentar nada, sem diminuir nada, em 5 anos você tem um retorno do seu dinheiro investido. Então antes era 7 anos e 0,3 e agora é 4,93, ou seja, você recupera seu investimento bem antes, ou seja, ela está com desconto tecnicamente. Dividend yield dela está em torno de 7% nos últimos 12 meses, que subiu muito, ela não estava distribuindo tanto dividendo e ainda tem a possibilidade de aumentar ainda mais, que já está em discussão dentro da diretoria dela de aumentar para R$1 por ação de dividendo mínimo, então vai ser muito bom quando isso passar, se é que vai passar, obviamente. E eu já fiz uma análise completinha de Energias do Brasil, foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal e é um dos mais vistos também. Eu vou deixar o card para vocês aqui, análise da Energias do Brasil
Brasil inteirinho, eu destrinchei a empresa. Então se você quer entrar mais a fundo, assiste esse vídeo aqui que você vai gostar demais. E a dívida líquida pelo EBIT dela está em 1,76 vezes, altamente controlado, a média de 1,89, tudo tranquilo. Na verdade ela diminui essa proporção, então a dívida dela está altamente controlada, bem de boa, em um setor que normalmente já adquire mais dívida pelo seu setor, né? O setor ele já tem uma receita, uma previsibilidade muito grande, então ele costuma ser um pouco mais alavancado, e o dela está altamente controlado, bem de boa. E lembrando que esse setor, há muitas empresas que nem passam pelo meu filtro de governança corporativa, né? Eu procuro investir em empresas do novo mercado e com tag along. E para você não sabe o que é novo mercado, né? Você deve estar falando, pô, mas que diabo é isso? Agora você já vem com esses bandos de palavras, novo mercado, tag along, não sei o quê. Novo mercado basicamente ele é o mais alto padrão de governança da B3, né? Da nossa bolsa de valores. E só pode emitir ações com direito a voto, ou seja, as ações ordinárias, tá certo? Com o ticker 3 no final ali. E por isso, companhias nesse segmento costumam ser mais bem vistas, né? Por conta da sua transparência e que dão mais direitos aos seus investidores. E alguma das coisas que a empresa tem que ter no novo mercado, ter o tag along de 100%, instalar uma auditoria interna, por exemplo, em função de compliance e comitê de auditoria, a empresa se comprometer a manter no mínimo de 25% de free float. E que diabos é tag along? Tag along ele nada mais, nada menos, ele é apenas uma proteção ao investidor pequeno, ou eu ou você, por exemplo, em caso de mudança de controle da companhia. Então, basicamente o que significa é que se a empresa receber uma proposta de outra empresa tomar conta da sua governança, você tem o direito de receber o mesmo valor. Então, se ofereceram pela nova empresa, pelo novo controle da empresa de $200 por ação ou R$200 por ação, você como acionista minoritário tem o mesmo direito. E se fosse um tag along de 80%, por exemplo, você receberia 80% desse valor. Então, olha só como as coisas são. Isso te protege e muito, não desconsidere o tag along. E a segunda empresa é o Banco do Brasil. Ela foi fundada em 12 de outubro de 1808 por João XI de Portugal. Ela é uma empresa altamente perene, num setor muito perene. Ela tem mais de 200 anos e com resultados robustos, mesmo aí sendo um estatal, mesmo tendo canalhas atrás de canalhas gerenciando na gestão dessa empresa, que é sim muito boa, mas estava na mão de picaretas durante muito tempo e ainda tá, né? E o que é um setor perene? Que diabo é perenidade? Lá vem você de novo com essas falas e frases e não sei o que. Perene, trazendo aí pelo dicionário mesmo, eu vou ler para vocês porque aqui o negócio é brabo. Então, perenidade significa constância, perpetuidade, durável, e é exatamente o que o Banco do Brasil é. Ele foi criado em 1800, ele já passou na mão de vários vagabundos, várias pessoas aí ordinárias, né, que acabaram com o nosso país e com a empresa também, usurparam do Banco do Brasil e mesmo assim, incrivelmente, por um milagre de Deus, a empresa ainda está de pé. Ah, e lembrando que o Banco do Brasil também foi usurpado pela coroa portuguesa, né? Só aquele, entre aspas, um básico. E o Banco do Brasil tá com números incrivelmente baixos, velho. Ele tá com um PVPA de 0,60. Lembra que a Energisa do Brasil tava com 0,93? O Banco do Brasil tá com 0,60. Ou seja, a cada R$1 de valor patrimonial você tá pagando 60 centavos, velho. É muito barato, é ridiculamente baixo. Um preço-lucro de 4,7. Ou seja, em menos de 5 anos, se a empresa manter todos os valores dela, não crescer e não cair, em 5 anos você já tem o seu dinheiro de volta. E o ROI dela é um pouquinho mais baixo do que os outros bancos que existem no Brasil, como Itaú e Bradesco, por exemplo, está em patamares de 12,72%, mas ainda assim é muito bom, é muito maior do que bancos dos Estados Unidos, como Citigroup e Bank of America, por exemplo. O índice basileiro do banco é excelente, 19,34%, muito acima dos 8% requerido aí, exigido pelo Bacen. O índice de Basileia ele é basicamente a relação entre os capitais próprios e os capitais de terceiros, beleza? Ponderando o risco dos ativos, então, e o mínimo, como eu disse, é de 8%. E a última empresa que eu vou comentar com vocês aqui é aquele dia de muitas pessoas, que é a Sanepar. E se você não conhece, ela atua no setor de saneamento básico. Ela é uma empresa famosa pelos seus dividendos crescentes e por ser bem gerida mesmo, apesar de ser estatal, né? Ela tem o governo ali na gestão dela de forma direta. O PVPA dela é de 0,69, tão baixo quanto do Banco do Brasil, ou seja, para cada R$1 de valor patrimonial você está pagando 69 centavos ou 70 centavos pelo R$1 de valor patrimonial. Muito barato, puta desconto. E o PL, né, o preço sobre lucro, está em 4,59, ou seja, em 4 anos e meio mais ou menos, todos os números idênticos, você tem o seu retorno de capital, o seu investimento em 4 anos e meio mais ou menos. O ROI dela é bem interessante, também nos patamares de 15%, né? Então a cada R$100 aí
de receita, né, pelo patrimônio líquido, então ela consegue retornar aí R$ 15 de volta, né, de lucro líquido para a empresa. Então, muito bacana, muito boa a empresa, né, não ser totalmente perene, é necessário, saneamento é impossível, você precisa de saneamento básico em casa e no Paraná é muito bom também. Margem líquida dela dispensa comentários, 22,48%, bem alta, então aí estamos tranquilo, as margens dela estão excelentes, ROI bacana, margem líquida bacana, dívida controlada, a dívida dividida pelo EBITDA, né, a dívida líquida pelo EBITDA, que é o operacional dela, tá em 1,33, então super saudável, a empresa tá bem de boa. A crise hídrica afetou muito a empresa nos últimos tempos, né? O nível, né, dos reservatórios estava muito baixo por conta da falta de chuva, mas está gradualmente voltando, graças a Deus, voltou a chover bastante, agora essa semana tá chovendo bastante também, então isso ajuda bastante. Mas a empresa, ela continua possuindo, independentemente, uma forte geração de caixa dentro dela. Ela nunca deixou de ser uma empresa boa, né? Só estava passando por uma dificuldade que é além do seu escopo, né? Que é a questão da chuva. Mas a empresa continua sendo boa e tá no baita desconto aí. Então, muita gente está aproveitando as compras, muita gente não, tá preferindo esperar um pouquinho mais. E lembrando a todos, isso não é uma recomendação de compra. Estou apenas trazendo aqui empresas que eu julgo estar barata, que eu acho interessante. Agora, tome você a sua decisão. Tamo junto, valeu, até a próxima e um abraço.